paixão, estamos colocando o teu servo, pastor Eliel, nas tuas mãos, Senhor, para dares para ele aquela unção poderosa da tua parte. Ministra muito para os nossos corações através da instrumentalidade do teu servo. Enriquece mais e mais as nossas almas com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amados irmãos, mais uma vez, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu quero reiterar as minhas palavras de agradecimento ao ilustre pastor Manuel de Melo pela maneira amável e acolhedora aqui nesta cidade, especialmente nesta igreja, e pela responsabilidade que ele me atribuiu de forma forte e grande, desde ontem na abertura do seminário, hoje durante todo o dia, e estaremos ministrando a penúltima aula hoje à noite, e amanhã de manhã será um encerramento em termos de ministração de aula sobre o seminário da escola dominical, a importância da escola dominical para uma vida saudável. Estou feliz pela honra elevada que nos proporciona o pastor Washington Silva, ele que esteve na Europa, na penúltima igreja na França, e eu estava na Holanda quando pretendi visitá-lo, mas logo se iniciou uma greve em Paris e eu não tive o prazer e a honra de visitá-lo quando pastor lá na França, e agora ele está pertinho de nós aqui. Ele me disse que cooperaria em um dos dias aqui em nossa igreja, e eu até pensei que ele tinha esquecido, mas no intervalo da tarde ele nos telefonou que já estava a caminho. Muito obrigado, amigo pastor Washington, tem sido alguém que Deus tem levantado na liderança do nosso ministério do Belém, agora em Massachusetts. Meus cumprimentos aos seus companheiros, ao Edson, já conhecido de São Paulo, do Ceifeiros em Chamas, e também o Israel, né, pela presença e o acompanhamento ao pastor Washington. Estou feliz em rever vários irmãos aqui conosco. Estou vendo ali a irmã Elda, que não esteve esses dias, hoje está conosco. Também a cantora Cida, também não a vi esses dias, mas hoje está aqui conosco. E também outros irmãos cujos rostos brilhantes estão aqui presentes para a ministração desta aula. Bem, nós já vamos introduzir a matéria a que estamos falando. Nós primeiramente focalizamos a família no contexto da escola dominical. Em seguida, falamos sobre a responsabilidade dos pais na escola dominical. E estamos ainda no roteiro número 3 de nossa viagem, dinamizar a escola dominical. Como fazê-la mais atraente, mais motivadora no contexto do segmento da igreja na área do ensino. E, portanto, nós prosseguiremos neste roteiro número 3 a dinâmica para a nossa escola dominical. Encerramos os nossos slides à tarde mostrando a importância do professor inovar. Inovar não no mau conceito ou do lado contrário da palavra, inovar no sentido de introduzir ideias técnicas,
métodos. E usamos o exemplo ontem, quando falamos sobre o profeta Eliseu, que estando junto aos seus discípulos da escola profética, percebeu que em uma determinada cidade, a fonte ou o manancial de águas era estéril. E ele teve um procedimento interessante, do qual nós devemos utilizar desses recursos em nossos dias. Eliseu deitou água, ele levou através de uma tigela um pouco de sal e colocou na fonte, na origem daquele manancial. E eu disse aos irmãos, imagine se fosse hoje, com tanta crendice, com tanto modismo, não é? Eliseu talvez seria levado a uma Assembleia Geral da Confradeb, não é? Que inovação é essa, colocando sal na água, né? Mas ali mostra-nos que precisamos usar novos métodos, estratégias, temos que usar os recursos que dispomos para alcançar os objetivos. E nesses recursos nós falamos sobre a importância do professor da escola dominical utilizar-se do planejamento de aula. Irmão, companheiro, é o Washington, né? Não, Kennedy, o futuro presidente. Peça ao irmão para soltar o slide, por gentileza. Então veja o seguinte, nós vamos daqui a pouco para a página de número 10 de nossa apostila, mas vamos seguir um pouco mais dentro dos nossos slides, né? Estávamos falando sobre planejamento. Muito bem, vamos rapidinho nos concentrarmos, né? O texto que estamos utilizando é Provérbios, número 9, verso 9, e estamos na parte referente ao planejamento. Nós terminamos no período da tarde, exatamente nesta parte. Vamos lá, devagarinho, com paciência, nós chegaremos lá. Como dinamizar o ensino da escola dominical? Aí temos o planejamento de aula e encantando o aluno. O aluno precisa ser encantado nas nossas salas de aulas na escola dominical. Isso só através de estímulo e de motivação da parte do professor. Temos que deixar a rotina, a habitualidade e utilizar dos recursos que Deus tem permitido para os nossos dias. E a nossa tecnologia hoje está muito avançada, né? Hoje já utilizamos de um microfone sem fios, já tem um microfonezinho que a pessoa coloca assim, que ninguém enxerga, parece que ele está falando e ninguém nem vê o microfone. Que beleza, né? Ele consegue, como ouvi agora há pouco a irmã dizendo, olha, assistimos a sua aula ao vivo, olha que beleza, que maravilha. E até nós queremos, a pedido do pastor Joaquim, mandar um alô para os irmãos lá em Remanso, na Bahia, porque eu falei tanto de Remanso. Ele diz, o culto hoje é ao vivo, pastor. Ao vivo e em cores, né, pastor Joaquim? Então estamos aí. Então nós falamos sobre essa peça importante, que é o plano de aula, o planejamento, a preparação do professor. E chegamos exatamente nestas fases do planejamento. Nós temos ali, primeiramente, a importância da leitura da lição, a identificação do tipo da lição, de forma teórica e de forma prática, a definição dos objetivos e metas a serem atingidos
no planejamento. Lembra-se que o planejamento tem um início, um meio e um fim, dentro dos seus propósitos. Escolher o método: seminário, pré-eleção, debates e grupos e materiais que vamos desenvolver na escola dominical. Então, por exemplo, o mais comum em nossa igreja Assembleia de Deus é o método pelo qual o professor usa a pré-eleção. Ele praticamente prega para a classe através da lição da escola bíblica dominical. Entretanto, nós trabalhamos hoje, vamos lembrar, a importância de substituir a pré-eleção por algo que seja atrativo do aluno, para que o aluno comece a ver sinais de mudança daquela maneira como o professor está dirigindo-se à classe. Ali temos recolhimento de dados e informações sobre o tema, análise do tempo para cada tópico da lição, o resumo e a conclusão, a aplicação da lição à vida do aluno. Perguntas anteriores: o que pretendo alcançar? Ou seja, quando eu faço como professor um planejamento de aula, em primeiro ponto eu preciso saber o que vou alcançar neste planejamento. O que vamos atingir com este planejamento? Como alcançar? Em quanto tempo? O que fazer e como fazer? Como avaliar o que foi alcançado? Então, o professor precisa interagir com o aluno em classe no processo de aprendizagem, para que este aluno possa crescer no envolvimento da lição da escola dominical. Muito bem, temos a seguir mais um slide com objetivos gerais e específicos. Nos objetivos gerais, nós vamos levar o aluno a ser educado para uma vida cristã autêntica. A Bíblia diz que o crente precisa crescer em estatura. Lembra-se que falamos disto ontem? Antes crescei na graça e no conhecimento. O aluno, o crente, não pode só crescer na graça. Então, ele jejua, ele vai à vigília, ele vai aos montes, e ele vai se espiritualizando tanto que ele fica só de um lado. Então, cresce, às vezes, a barriga e a cabeça continua pequena. Ou então, ele cresce só no conhecimento. E quando ele cresce só no conhecimento, aí é a cabeça que cresce. Então ele fica deformado. Então todos os extremos são perigosos. Então o que é que eu preciso? Equilíbrio, moderação. Tem que crescer de forma equilibrada, graça e conhecimento. Quando Paulo foi ensinar, por exemplo, os dons espirituais, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, ele inicia o texto com uma expressão interessante, que eu gosto sempre de frisar para a igreja. Paulo inicia assim: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Quando ele diz ignorante, ele não está usando o vocábulo no seu sentido apenas aplicativo para aquele que não tem cultura, conhecimento.
ele está aplicando no sentido de desconhecimento dos dons espirituais. E que aqueles dons precisam ser equilibrados. E ele começa falando da Trindade. A diversidade de dons. Aí ele começa a falar de Deus, primeiramente. O dom de Deus é Jesus Cristo. Aí vem depois os dons do Espírito, os quais são dons específicos à igreja espiritualmente. Aí vem os grupos, né? Os olhos da igreja, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom de discernimento de espírito. Vem o segundo grupo, que são considerados as mãos da igreja, onde encontramos o dom da fé, os dons de curar, porque as enfermidades são muitas, então os dons também são diversos, na área de curas, e o dom de operação de maravilhas. Aí nós temos já 6 dons, e vem o último grupo para formar os 9, que são chamados de a boca de Deus na igreja. O dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Então, às vezes, nós realçamos muito o dom de profecia em detrimento do dom da palavra de sabedoria, da palavra do conhecimento, que são dons, o discernimento de espírito. Nós estamos vivendo na época em que o apóstolo João chegou a dizer: provai os espíritos. Tem tanta gente hoje falsificada entre nós. Há entre nós muitas coisas de subterfúgio. No caso, nós temos como evidência destes dons, por exemplo, de discernimento de espírito, aqueles a quem Ananias e Safira resolveram vender a propriedade. Entrou exatamente na onda que estava naquela época, que era viver em comum. Vendiam suas propriedades e repartia e colocava aos pés dos apóstolos. E de repente, quando eles chegam, o apóstolo Pedro diz: por que mentisses ao Espírito Santo? E veja que quando diz que mentiu ao Espírito Santo, não se mente a uma energia, a uma influência, como algumas seitas heréticas dizem. O Espírito Santo é pessoa, tem personalidade. Então, mentisses ao Espírito Santo. Então, o que houve ali na manifestação dos dons na igreja? O discernimento de espírito. Temos também aquele Simão mágico, né? Aquele que queria o dom e pagava qualquer preço para possuir aqueles dons. Queria comprá-lo como se fosse. Então, hoje, Paulo, em nossos dias, chama atenção para o conhecimento. São esses assuntos fundamentais que incluem nossas doutrinas, que precisam ser esposadas, ensinadas na igreja. E só pode ser feito através de 2 cultos. Vamos lembrar que eu falei isso aqui? Quais são os 2 cultos? O culto de ensino bíblico, o tutano, né, pastor Austin? E a escola bíblica dominical. Se eu fosse você, eu não faltaria mais, a partir desse seminário, a uma escola dominical, sob pena de rebelião. Brincadeira. Eu não faltaria mais à escola dominical, porque é um órgão que serve de canal de bênção para os ensinos que nós recebemos através de nossos comentaristas. Mas é bom também que se esclareça, por exemplo, nesse trimestre, o comentarista é o pastor Eliezer Lira,
Nós não podemos se ater somente aos comentários contidos, inseridos nessa revista. O professor, e agora me dirijo ao mestre, ele precisa utilizar de subsídios, de material que venha alargar a sua visão, e evidentemente com a sua visão ampliada, ele vai transmitir melhor para os alunos. Então, coisas que a gente desconhece no dia a dia, ou que ouviu, mas desconhecia alguns fatos, à medida em que o professor se aprimora, se aperfeiçoa, ele vai transmitir com mais precisão e objetividade à sua classe. Mas tudo isso através daquilo que dissemos, por objetivos, por planejamento. Educar o aluno para uma vida cristã autêntica, não mera transmissão de conhecimento. Grande parte dos nossos crentes tem um conhecimento da vida cristã muito raso, muito formal, muito teórico. Ele não tem um conhecimento autêntico, profundo. Haja visto que em nossos periódicos tem uma declaração de fé, que são as doutrinas fundamentais da Assembleia de Deus, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, onde ali fala desde Trindade até o perfeito estado eterno, desde as primeiras doutrinas de Trindade sobre Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, até o juízo final. Mas grande parte, não vou dizer dos obreiros, mas da igreja, desconhece suas doutrinas fundamentais, e de repente ele começa a admitir doutrinas que não são a da sua fé. Por exemplo, se eu falasse aqui em milênio, nós temos os amilenistas, nós temos os pré-milenistas, nós temos os pós-milenistas. Só que a nossa declaração de fé, nossa confissão, você faz a confissão, aonde fica o tanque batismal aqui? Acho que é aqui mesmo, né? Você faz sua confissão de fé no ato do batismo, que é um ato público. Quando ele faz sua confissão, ele está dizendo que crê naquela doutrina da sua igreja. Ele pode até estudar outra corrente, ele pode estudar até outra linha, mas ele precisa manter a sua fé de acordo com a sua declaração de fé. E lá está escrito assim: cremos em um só Deus, subsistente, começa assim, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós já entramos aí, quando falamos em Trindade, num problema sério, que é o dos unicistas. Eu espero que os irmãos que me amaram e que me admiraram até agora não venham ficar odiados por mim. Mas, por exemplo, um dos hinos mais cantados pelos louvores de nossa igreja, pelo conjunto, pelo grupo, pelos que aqui cantam, é da Voz da Verdade. Eu falei aqui aos irmãos que eu tenho emissora de rádio, e quase todos os programas, os ouvintes pedem Voz da Verdade. E eles não são tricotomistas, eles são unicistas. Veja bem, estou fazendo isso não como ensino, estou só transmitindo conhecimento aos irmãos. Eu, inclusive, caí numa bobagem muito grande. Isso é um camarada novo, tem que apanhar mesmo. Novo de obreiro, pastor, numa convenção, eu sempre desejoso de falar, de participar, entrei com, isso há muitos anos, né? Com uma propositura na convenção que se deixasse de ouvir os hinos da Voz da Verdade, e fundamentei por isso. Paz, meus irmãos, que
Quando eu cheguei na igreja onde eu pastoreava, sabe qual era o hino que os jovens começaram a cantar? Do Voz da Verdade. E como eu desconhecia um pouco, porque sou ruim dessa área, aliás, cada um tem sua área, por exemplo, os músicos têm sua área, os irmãos do louvor têm sua área, minha área é mais de ministério da palavra. Aí o pastor que estava ao lado, acho que até para mexer comigo, disse: pastor, o senhor está ouvindo esse hino? Falei: estou. Não é bonito? Falei: é. Aí quando ele falou em seguida, pastor Washington, é o Voz da Verdade. Falei: ai, Jesus. Falei: nunca mais vou falar sobre isso. Eu não sei nem porque estou falando aqui. Retiro tudo o que eu disse. Eu convivi, fui pastor em Santo André, e o Voz da Verdade iniciou em Santo André pelo pai do Moisés, que é o mais atuante hoje, pelo Fuad Moisés. Encontrou-se com Jesus no cinema, e daí veio a origem, e hoje eles têm shows no Brasil para milhares e milhares de pessoas. Mas o que quero mostrar é que a nossa fé tem que ser alicerçada. Estou falando de vida cristã. Esta vida cristã, ela precisa ser praticada não só na teoria, conhecimento formal. É preciso levar o aluno a conhecer de forma prática, autêntica na sua vida, porque ele vai viver num mundo onde ele precisa dar identificação de vida cristã. E quanta gente aí que tem uma vida que não pode ser chamada cristã. Aliás, até mudou, que antes a gente chamava só, eu sou crente, agora não, eu sou cristão, né? Mudou. Todo mundo é cristão, o jogador está ruim demais lá, no time dele, e resolve vir para a igreja e estampa no peito: sou cristão. Cantor é ruim demais lá, não faz mais show, aí vem para o meio gospel, né? E põe a camiseta lá: sou cristão. Pastor Eliel parece que veio hoje à noite diferente, mas note bem que eu estou mostrando que a vida cristã, ela precisa ser autêntica. Lembra-se que nós dissemos que os pais não cria os filhos e os educa para ficar com eles, mas para permitir que eles sejam bem-sucedidos no mundo, na sociedade. Ora, você é crente não só sob o olhar do pastor da igreja. Você aqui é bonitinho, olha, tem todo o aspecto de santo e de um bom crente, mas lá no seu local de trabalho, no seu modus vivendi, quando você não tem câmaras, né, a não ser do céu que registra tudo, né, não tem holofotes, e aí? Como é a sua vida cristã? Então a escola dominical, o professor, como objetivo geral, ele vai educar. O que é que a Bíblia diz? Aquele que mentia não mente mais. Quando diz não mente mais, ele vai diminuindo a dose de mentira. Ele mentia muito, ele vai diminuindo. Santificação é assim, progressiva. Ninguém fica santo de uma noite para um dia. Existem os degraus, o progresso, o sistema, para que a pessoa se torne santo. Ele vai eliminando um erro hoje, uma fraqueza amanhã, ele vai aperfeiçoando a sua vida em Cristo. Então é como a questão da honestidade. Nós não falamos aqui a respeito dos irmãos que vêm do Brasil e que aqui fazem documentos, e aqueles documentos é para ele trabalhar, mas não vou entrar no mérito. Mas só que ele está cometendo o quê? Um crime contra a própria lei federal. Tanto prova que quando ele vai receber o green card, se ele veio lá, né, pastor Romildo, por Tijuana, o senhor não fica bravo comigo não, pastor?
Tijuana, a fronteira do México, lá com a Califórnia, ele precisa ir para o Brasil para esperar que haja uma anistia, um perdão, porque ele conseguiu, num país com a segurança que tem, camada entrar, e entrava era 1.500 por dia. Como é que pode? E de lá vem para todos os lugares, Massachusetts, New Jersey, Nova York, só não vem para Connecticut, pastor. Então vejam só, mas o que é que existe aí? A problemática do pastor foi o que eu disse, o pastor tem que lidar com essa situação. A membresia de sua igreja, 80% é de hindus, comentado. É de ilegais. E pedindo a Deus, e o pastor ainda ora: Senhor, guarda os teus servos de encontrar uma blitz, ou de encontrar a polícia. É mesmo, nós temos que orar por isso. Veja que eu não estou sendo contrário. Orando para que Deus desvie a mente, o olhar do policial, porque ele hoje faz não só a inspeção, né, o exame para ver os documentos, mas como também procede com a deportação. Parece que melhorou bem para esse lado de Massachusetts, que era o mais rigoroso, né? Então o que é que nós temos aí? Algumas irregularidades, mas que com a vida cristã, o irmão está aqui pedindo, orando pelo irmão Obama. Conhece o irmão Obama? Sabe por que ele é irmão? Ele é até pastor. A Bíblia fala que Ciro era imperador da Pérsia, e foi ele que fez o decreto para que os judeus exilados no cativeiro voltassem à sua terra. Sabe como a Bíblia chama ele? E tu, o meu ungido Ciro. Olha aí, Deus usa, irmãos, é o que nós estamos fazendo. Que Deus levante Obama, né? Eu não sei se ele vai ser reeleito, mas tudo indica que ele será reeleito, que faça leis que venha beneficiar os nossos companheiros, nossos conterrâneos, imigrantes que aqui estão neste país. Então, estamos falando, educar o aluno para uma vida cristã autêntica, não mera transmissão de conhecimento. O professor não só transmite conhecimento, ele educa, ele forma caráter, forma personalidade do seu aluno. O aluno fica vidrado, desculpa a expressão, mas ele fica um imitador do seu professor, ele se espelha no seu professor. Número 2, educar o aluno para o exercício da cidadania. Há uma tendência muito grande a não corresponder com a cidadania, irmãos. Nós estamos aqui, ou no Brasil, e ao invés de amarmos a pátria, nós falamos mal dela. Que país é esse, né? Nós temos que orar pelo nosso país. Você está aqui na América, você deve orar pelo seu país, pelo país que lhe adotou, que lhe recebeu, para que esse país seja uma bênção. Orar pelas autoridades. E essa intercessão é muito importante. E é esse o trabalho que o professor faz, educando o aluno no exercício da cidadania. É por isso que crente não se envolve em greve. Eu não vi nenhum crente envolvido em greve, porque ele entrega os seus caminhos ao Senhor. Ele precisa de melhoria salarial, ele vai buscar Deus, ele vai orar. Ele não vai levar uma faixa, né, em frente à empresa onde trabalha, fazendo greve. Ele não é revolucionário.
muito menos ele é petista, embora o petista hoje, ele é do governo, né? Nossa excelentíssima presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ela é do Partido dos Trabalhadores, então partido do governo. Temos número 3, objetivos específicos, referem-se ao esperado em termos de particularização sobre a compreensão da matéria de ensino. Os alunos estão absorvendo o assunto, a matéria que o professor está dando em classe? Mais um ponto do slide e vamos passar a apostila, na página de número 10. Temos aí, semana do planejamento. No domingo, o que faz o professor? Ele deve ler a lição da semana e, através desta leitura, de modo geral, ele vai ter uma compreensão de que se trata a lição. Depois ele vai ver o sumário, que é o índice, com os textos alusivos, referentes na Bíblia, onde ele vai desenvolver o texto áureo e a verdade prática. Para os irmãos antigos do Brasil, se lembram que na escola dominical, o aluno se levantava assim, no período conclusivo da escola, e dizia: eu aprendi na lição de hoje, e aí começava a descrever isso, isso, isso e isso. Ele sabia de cor a verdade prática, e ele sabia de cor o texto áureo. Então, na semana de planejamento, terça-feira, ele procura reler toda a lição com os textos bíblicos. Passa a gravar os versículos. A linguagem ali é decorar, mas é memorizar. Temos que usar alguns recursos, entre eles os chamados recursos mnemônicos, os recursos de memória, para facilitar a compreensão do professor na hora de ensinar. E finalmente chega sábado, onde ele faz a aplicação do que ele leu, anotou, estudou da lição, para colocar o planejamento da aula. Vamos deixar um pouco o slide e vamos para a apostila, o material na página de número 10. Na página número 10, nós temos aqui: para melhorarmos a qualidade do ensino ajustado aos adultos, precisamos conhecer suas necessidades, preferências, expectativas e principalmente de que modo se disponibilizam a aprendizagem. Vamos chamar a atenção aqui neste parágrafo para o melhoramento de qualidade e de ajustamento aos adultos que são alunos. Eles vão conhecer, ou precisamos como professores conhecer as necessidades do aluno. Esse se refere ao aluno adulto, não estamos se referindo ao departamento infantil. As preferências, as expectativas, mas acima de tudo, o que é que nós disponibilizamos para a aprendizagem. Vamos continuar. Número 1, o adulto precisa envolver-se totalmente no processo de ensino-aprendizagem. Leiam comigo aí, por favor. O adulto precisa envolver-se. Neste parágrafo, nós encontraremos aqui algumas coisas que devemos ter como atenção. Primeiro, tempo. Qualquer tempo gasto sem que o aluno esteja profundamente envolvido na lição chama-se tempo perdido.
Em segundo lugar, precisamos usar recursos educativos para envolver o aluno adulto na lição que ora estamos ensinando. Ou seja, muitos recursos educativos normalmente são aplicados à infância e à adolescência, mas podem ser potencializados e redimensionados para o ensino aos adultos. Temos que fazer o aluno envolver-se na lição, torná-los cooperadores, enganjados na aprendizagem. Ainda dentro deste parágrafo, todo o ensino tem de ser ativo e toda aprendizagem não pode deixar de ser ativa. Atenção, o professor deve solicitar que no início ou no decurso de qualquer aula, a opinião, a colaboração, a iniciativa e o trabalho seja do próprio aluno. Deu para entender essa interação? O professor precisa interagir com o aluno, envolvê-lo na lição, para que ele participe ativamente da classe. Isso são dinâmicas que estamos dando à escola dominical. Falando nisso, pastor Joaquim, que é o superintendente da escola, me parece que o senhor me falou no final da tarde que tinha umas perguntas, não é? Que foram feitas, né? Depois, se o senhor puder nos encaminhar essas perguntas, tá bem? Número 2. O adulto também requer métodos flexíveis e variados. Temos que deixar a rotina, a habitualidade. O professor precisa usar métodos flexíveis e variados, porque ele está se tratando de aluno adulto. E aí não podemos tornar os nossos métodos rígidos, a ponto de não admitirmos meios de comunicação mais práticos e flexíveis. Lembra-se que falei sobre isso? Hoje é normal o professor usar a preleção, é o que nós chamamos de exposição oral, que é um dos métodos mais criticados hoje no ensino, na escola dominical. Embora seja preferido pela maioria dos professores de adultos. Nesse método, o professor fala o tempo todo e às vezes responde algumas perguntas. Dentre as desvantagens do uso exclusivo desse método, página 11, destacam-se duas. Primeira, a preleção centraliza o ensino na figura do professor. E ele fala de tal modo que o aluno fica inibido de fazer qualquer pergunta. Ele já age de tal maneira que não permite o aluno fazer perguntas da lição, porque ele não está completamente preparado para ensinar aquela lição. Segundo, este método não permite que o professor dê atenção especial a todos os alunos, obrigando-o, em alguns casos, a nivelar a aula por mera suposição. Então, o que precisamos é diversificar nossos métodos e adequá-los eficientemente às novas circunstâncias, ou seja, mudar a maneira de comunicar uma verdade sem alterá-la. Um dos maiores problemas do ensino nas escolas dominicais, atualmente independente de faixa etária, é a inadequação dos métodos de ensino. Os métodos
quando são usados, são escolhidos sem objetivar o aluno e a transformação da sua vida. Está bem claro o que estamos dizendo? Nós estamos procurando mostrar alternativas, métodos, recursos que venha encantar o aluno. O aluno precisa sair da igreja e da escola dominical com desejo de voltar logo, na expectativa que domingo chegue logo, para ele poder ouvir aquele professor. Porque ele encanta nas suas preleções, na sua comunicação, ele se prepara. Eu conheço realmente professores que eles se esmeram, eles se dedicam ao ensino. E aí a escola dominical se torna eficaz. Hoje nós temos os mais diversos recursos para serem utilizados. Eu vejo a igreja local, aqui em Denbury, uma igreja que tem uma disposição de dependências, de salas, de recursos, os mais modernos possíveis. Não se está usando, como eu falei aqui, a minha era passada, não é, pastor Joaquim? Em Remanso, que a gente usava o mimeógrafo a álcool. Hoje nós temos o quê? Nós temos aqui o Data Show. Nós temos outros recursos que podem ser usados de forma técnica, e os professores que estão aqui são eficientes e sabem, que fará com que o aluno se envolva. Por exemplo, nestes monitores podem passar vídeos de uma matéria que venha atrair o aluno. Esse vídeo vai fazer com que o aluno aprenda ou desenvolva o seu processo de aprendizagem. Vamos para o número 3, na página 11. Está em negrito. O adulto precisa também de novidades. O que é que eu acabei de ler? Que o adulto precisa... E o professor, então, deve cultivar sempre este senso de novidade. Ele precisa criar um ambiente constante de expectativa novo. O que é que o professor vai falar domingo que vem? Ele vai trazer algo extraordinário. Eu já vi um irmão pregar, e falando em pregar, eu tive um problema com Voz da Verdade. O senhor vai falar de novo sobre Voz da Verdade? Eu era pastor lá no antigo cinema Iporanga, hoje Assembleia de Deus de Utinga, uma igreja muito grande, e convidamos na época, eu não conhecia eles doutrinariamente, o Voz da Verdade, o velho fundador da igreja. Mas naquele dia eu viajei, e o problema ficou com o vice-presidente. Aliás, os problemas devem ficar sempre com o vice-presidente. Desculpe a brincadeira, os irmãos vice-presidente aqui, o pastor Joaquim, o pastor Isaac. Bom, viajei naquela noite, e o pastor Fuad Moisés trouxe, para ilustrar na sua mensagem, o cântaro da mulher samaritana. Aí trouxe aquele pote lá de Pernambuco, pastor Oscar, e colocou bem no púlpito assim, e uma capa preta. Meu irmão, que confusão que deu na igreja. 2.500 pessoas presentes no culto, e ficou aquele burburinho tremendo. O pastor vai fazer macumba em cima do púlpito. Aí começou a vir uns bilhetinhos para quem? O pastor vice-presidente. O púlpito estava cheio de obreiros, e o vice-presidente começou a suar. O que é que eu faço? O pastor Eliel não está aqui. O que é que eu vou resolver dessa situação?
e a pressão começa a vir sobre o vice-presidente. O senhor vai tomar alguma posição ou não vai? Vai tirar esse homem daí ou não vai? Vai tirar o pote e a capa preta ou não vai? Viu como surge o problema? Ele levou para ilustrar. Eu já vi pastor trazer um saco de sal, colocar em cima assim do púlpito. Ele ia falar sobre o sal. Vós sois o sal da terra. Mas até explicar que ali era sal, e que aquele sal não se referia ao sal sagrado, né? O sal grosso, sal contra o mal olhado, até explicar, irmãos, aí já deu muita coisa na cabeça das pessoas. E sabe o que aconteceu? A metade do púlpito foi embora. O vice-presidente estava ficando sozinho. Falou: o que é que eu faço? Eu tenho que tomar uma iniciativa. E aí chegou para o pastor Fuad e disse: o senhor não vai pregar aqui. Vamos tirar esse pote aí, essa capa preta. Ele disse: eu não quero saber. Eu fui convidado pelo pastor da igreja. O pastor Eliel não está aqui, mas ele me convidou. Eu não vou não. E lá embaixo o povo percebendo tudo. E ficou aquele negócio terrível. Quase que eu perdi a metade da igreja, irmão. Tive que levar uns 3 meses visitando os crentes de casa em casa. Irmão, houve aquilo lá, mas já passou. E o Fuad tinha um programa que era o mais ouvido da região do ABC, em São Paulo. E ele dizia assim: irmãos, eu coloquei uma bandeira preta contra o pastor Eliel e a Assembleia de Deus dele. Eu falei: eita Jesus. Eu tinha que acordar cedo para ouvir o programa dele. E aí pedi a Deus uma estratégia. Aí chamei o vice-presidente e falei: olha, a vitória está na humildade. Humilha, vamos comigo lá. O senhor vai pedir desculpa a ele e tal. Aí fomos lá, nos reconciliamos. Mas os irmãos estão notando que eu estou dando um exemplo de um fato. Se eu chego aqui no púlpito agora e trago algo diferente do que o normal, eu estou inovando, é uma novidade. Mas aquilo provoca uma expectativa. Todo mundo fica assim, a pensar. Deu para entender? Cabe então ao professor cultivar sempre o senso de novidade, criar um ambiente de expectativa novo, atraente, porque o ser humano, o aluno, ele é curioso, irmãos. Ele quer se livrar do tédio, da monotonia. Aí eu estou vindo aqui 52 escolas dominicais por ano e tudo a mesma coisa. Eu quero ver algo novo. Já viram que na igreja hoje está se inovando? Não é o caso da igreja aqui, que eu não conheço, viu, pastor? Estou falando. Mas as igrejas hoje estão inovadas. É culto de libertação, é culto do sonho, é culto do empresário, é culto do... Não é? Vamos jogar o gigante por terra. É tanto negócio que eles inventam. O que é isso? Novidade, irmão. Deixa eu ir lá para ver como é esse negócio de tombar o gigante, né? E ele às vezes não vem para o culto, mas só por curiosidade ele vem naquele dia. Então o professor, ele precisa trazer esta novidade, algo novo que venha atrair a curiosidade. Que eles percebam que nunca viu e ouviu aquilo que vai ouvir na classe da escola dominical. Vamos voltar à lição. Amanhã tem uma lição que, se a gente for levado a sério, quase todas as pessoas não vêm à igreja, porque fala das aflições da viuvez. Então só vem viúvas aqui. É a lição de amanhã. Mas é interessante? Está na Bíblia. Ninguém quis falar sobre essa matéria até hoje. Quem são as mulheres consideradas viúvas? Está lá na lição de amanhã. Ainda bem que os irmãos vão ter que me tolerar, né? Me engolir não, porque é muito grande aqui, né? Mas me tolerar um pouco mais amanhã de manhã. Gente, o professor precisa
de novidades para o seu aluno adulto. Eu coloquei aqui o conteúdo da revista, informações e aplicações, por mais enriquecedor e profundo que seja, não é suficiente, até mesmo em função do pouco espaço para desenvolvê-lo, porque o próprio aluno tem a lição. O que o professor tem na mão, eu sei que tem a lição do mestre, o aluno também tem. E se for ver a coisa a sério, é capaz do aluno estar no mesmo pé de igualdade em conhecimentos que o professor. Se esse professor não se aprimorar, não se aperfeiçoar, ele vai passar apertado. Porque tem aluno adulto que é terrível. Ele faz perguntas do arco da veia. Número 4. O adulto rejeita a improvisação. Imagine o professor que chega, pastor Washington, na classe e diz: olha, irmãos, essa semana eu tive que assentar muito taio e não tive nem tempo para me preparar para a lição. Pronto. Aí o aluno sabe que aquele professor vai improvisar, ainda vai dar a culpa ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai me ajudar. Ele não vai ajudar alguém que não se preparou. O Espírito Santo ajuda a quem se esforça, a quem se prepara como professor. Essa área é a área do ensino, é a escola dominical. E o adulto rejeita improvisação. E nós, assembleanos, porque já existe até o slogan, eu sou assembleano, já gostamos de improvisação. Olha, irmão, está faltando um tempozinho aí, vamos improvisar aqui. Dá para irmã fulana de tal, não está no programa, ou o irmão, para não dar nome aqui a ninguém, cantar, ele não está nem esperando, e corre lá, e abre a mala, e abre a pasta, e abre a bolsa, para pregar o CD, para levar lá para o técnico colocar. Porque é improvisado, não há um planejamento. Então, como professor, ele precisa rejeitar a improvisação, ele precisa planejar sua aula. Ele precisa pensar o seguinte: qual a melhor maneira de introduzir esta aula? Ele já tem que começar atraindo o aluno. Ele já tem que chegar de tal maneira que o aluno perceba que aquela lição daquele domingo é interessante, é atraente. Então ele vai aplicar com eficiência ou de forma eficaz a sua aula. E o aluno certamente retornará no próximo domingo. Vamos para número 5, página 12. O que é que está escrito em negrito aí na parte de baixo do parágrafo? O adulto precisa ser incentivado. Um dos grandes problemas de hoje é a falta de incentivo. Precisamos incentivar. Vivemos numa era chamada era de motivação. Eu vejo no nosso campo teológico, pastoral, tanta crítica contra pastores que seus sermões são motivacionais. Mas veja as suas igrejas, como elas são cheias, são motivacionais. Vejam que nós precisamos, de alguma maneira, incentivar, estimular os nossos alunos, aqueles que compreendam o processo do ensino e da aprendizagem. Às vezes é bom usar algum acontecimento do momento como ilustração. Um irmão hoje, ao meio-dia, chegou para mim e disse: pastor, eu achei interessante, o senhor coloca uns assuntos ali
brinca um pouco e a gente vai, né? Porque a minha finalidade aqui é transmitir conhecimento dessa matéria. Aí eu conto de Remanso, de Ilhéus, de Itabuna, eu vou para o Brasil, eu volto para o Brasil. E os irmãos ficam rindo e o ensino vai. Certo? É meu objetivo atingir o meu público. Página 13, número 6. O adulto precisa ser compreendido. E também o que mais? Respeitado e valorizado. Um professor despreparado, ele está desrespeitando, desvalorizando o seu aluno. O professor precisa pensar no aluno, especialmente o adulto, e respeitá-lo. Ele está ali, ele tirou tempo, renúncia. Nós falamos tanto de tempo para Deus, para a igreja, e ele deixou de manhã lavar o carro. Tem muitos crentes fazendo isso. Ele deixou de fazer uma outra tarefa e veio para a escola dominical. E o professor não compreendeu bem e não tem o menor respeito e valorização para aquele aluno. Ele é uma pedra preciosa. Amém ou não amém? Amém. Ele é uma pedra preciosa na escola. Ele tem que ser tratado, irmãos, a pão de ló, certo? Com aquela comida a melhor. Como é que chama aquela comida melhor, Edson? A gente come lá no Vilas, em São Paulo, negócio de rico. A gente olha assim, parece... Não é picanha, né? Alguém se lembra aí? Como é? Alguém chegou até perto aí, eu quase que entendi o que ele falou, né? Tem um filé mignon, mas tem um outro, é uma carnezinha especial que ele usa, né? Bom, deixa para lá. Não é, é uma carne especial, ela é muito cara, rara e difícil. Eu esqueci agora, viu? Picanha já é comum, né? Todo brasileiro come picanha quase todos os dias. Muito bem. Número 7. O adulto precisa sentir-se que ele faz parte de um grupo. O aluno precisa sentir que ele faz parte de um grupo. Isso porque a função da escola dominical é também socializar o aluno. Porque hoje nós temos uma tendência a ser antissocial. Já viu isso, não? E agora os irmãos vão ficar mais bravos comigo, pastor Romulo. Os amigos hoje são virtuais. Não tem mais amigos reais. Fazer o que o pastor Walsh fez comigo, entra para a história. Ele viajar 2 horas de carro para só me olhar aqui, porque eu vi, ele já sabe de tudo que eu estou dizendo. Ele conhece bastante e em diversas línguas. Então vejam só que nós esquecemos da importância de viver em sociedade, irmãos. Nós estamos se tornando, pela internet e a tecnologia moderna, uma aldeia, embora global, uma aldeia aprisionada. As pessoas não estão mais se socializando. Ele chega na igreja na hora de começar o culto, acaba o culto, ele não se confraterniza, ele já vai embora. É verdade, alguns nem esperam o amém mesmo. Quando ele diz amém, já está dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, quente ou frio, rir, né? Então, a escola dominical tem também como papel levar o adulto a sentir parte do grupo, irmãos. Eu estou orando a Deus e preparando uma mensagem sobre os amigos das redes sociais. Facebook. Eu tenho 3.
welcome, seja bem-vindo ao meu perfil. Tem um com 5.200. Tem um segundo com 2.000 e lá vai pedrada. E tem um terceiro que vai para 1.000. Mas são amigos apenas virtuais. Eles não estão comigo, eles não me veem, nós não interagimos senão virtualmente. Quer dizer, os amigos reais já estão deixando de existir. Olha como as pessoas estão se tornando antissocial. Show? Toma ceia em casa. Ele toma ceia online. Já fica com o cálicezinho e o pão, porque foi feito aí agora, teve uma empresa aí, um empresário, que preparou o kit da ceia, os dois juntos, e já recebe o pão e o vinho. Eu acho que ele já é abençoado de vez, assim, é online. Então, a pessoa vai se enclausurando. A escola dominical tem por função levar o aluno a fazer parte do grupo, a que ele venha se socializar, se integrar e se interagir, Ele precisa interagir com o outro de forma social. Já viu o prazer que nós temos de poder estarmos juntos? E a gente sempre cantava, né? Não tem um hino, cadê os irmãos músicos, né? A gente cantava mais antigamente aquele, né? Não importa a igreja que tu és, né? Hoje já está cantando outro. Como é que é o de hoje, hein, Israel? Você que é da área também, como é que os irmãos cantam aqui para interagir, para integrar o... Hein? Como é precioso. Isso é integrando, né? Chama-se integração. Uma maneira de socializar o crente, se confraternizar. Eu vou contar um exemplo rapidamente de uma família nossa que foi para uma igreja grande e durante um ano essa família não foi notada naquela igreja. Aí o irmão disse, ele dava o dízimo? Dava. No envelope do dízimo dava o nome da família, o endereço da família. E durante um ano ele não foi visto. Nenhum irmão ou irmã da igreja parou para perguntar a eles: como é que vocês estão se sentindo aqui nesta igreja? Viu o aspecto aqui importante, socializador, de integrar o aluno no grupo, ou o crente na comunidade, na igreja? Você já percebeu que alguém novo chegou na igreja e que está esperando de você um aperto de mão, uma saudação? Hoje até as pessoas não querem mais pegar na mão, acho que por causa de bactéria, né? Eu acho que nós temos que trazer aquele negocinho higiênico lá. Pai do Senhor, meu irmão. Porque ninguém quer pegar na mão, não é? A gente chega num lugar hoje, nas repartições públicas, assim. Vai querer saudar uma funcionária, ela já encolhe a mão, porque já tem medo de virose, bactéria. E a gente vive num país que eles têm medo até da sombra, o vento, né? Então, gente, na igreja, que somos uma comunidade, e especialmente imigrantes, irmão, nós somos do Brasil. Quem são os nossos parentes? São os irmãos. Sim ou não? Amém. Se é sim, então aperte a mão do seu irmão que está aí ao lado. Isso. Olha que coisa, não é? Interagindo, né? E tem irmão que não gosta que a gente faz isso não, sabe, irmão? O que eu recebo de crítica, esse negócio de ficar apertando a mão do seu irmão. Aperte a mão do seu irmão. Ele quer ficar ali imóvel. Então tem que existir entre nós uma interação. Muito bem. Na página 14, nós estamos chegando ao final.
desta série, lecionar para adultos pode ser um interessante desafio, depende do professor. Ao contrário do que se pensa, lecionar para adultos pode ser um grande desafio, mas é preciso ser criativo, dinâmico e empreendedor. Um bom professor nunca fica satisfeito com o seu trabalho. Ele procura melhorar o seu desempenho. Ele vive na busca constante do novo, de como criar novas expectativas para os seus alunos. O ensino dinâmico é aquele que provoca nos alunos uma sensação de intensa vontade de aprender. Vocês se lembram que eu contei esse exemplo aqui? O que me motivou a estudar? Eu, novo, 16 anos de idade, vou a uma Câmara de Vereadores em Itajuípe, e lá está o pároco, o padre, que estudou bastante, o pastor Batista, que estudou também bastante, e eu seria, depois que veio o Mobral, né? E estava no primário, nem a admissão ao ginásio eu não estava. O desafio foi, a partir dali, começar a estudar, e eu não parei mais de estudar, eu fui motivado. Ter alunos, irmãos, que crescem assustadoramente, porque seus professores são empreendedores, seus professores são estimuladores. Ele procura mostrar para o aluno um desejo, a sensação de vontade de aprender. Aquele aluno, ele vira um gigante. Eu quero mais, eu quero algo, eu vou buscar, eu vou procurar, eu vou desenvolver. Ele sai dali com um desejo ardente de ampliar os seus conhecimentos. Ele vai para a internet, ele busca, e esse assunto que o professor nos trouxe me chamou a atenção, e aí faz com que esse aluno venha a se tornar dinâmico, e ele passará a influenciar outros. Portanto, aí está a parte dinâmica do professor com relação à escola dominical. Nós vamos encerrar por hoje, nessa última aula, são 21 horas e 25 minutos, para que o pastor Manuel ou outro pastor venha dar as instruções de nossa última aula amanhã. Eu estou feliz e mais uma vez agradecido pela tolerância dos irmãos, pois já estamos aqui numa carga horária não tão fácil. Ontem, ou seja, sexta-feira, 1 hora e alguns minutos. Hoje, 4 horas, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. E agora já estamos há mais de 1 hora ministrando para os irmãos essa matéria. Mas lembre-se, a importância da escola dominical para uma família saudável. Para mim será precioso, gratificante saber que a escola dominical em Denbury tomará grandes proporções a partir da visão pastoral, nosso companheiro Manuel de Melo, trazendo-nos para esse seminário. Não pela minha pessoa, mas pela importância que é o seminário bíblico na área de escola dominical. E servirá como uma bomba propulsora para fazer com que a nossa escola dominical, que está em completa decadência nas igrejas, ela seja alavancada, não seja extinguida, mas que ela venha se agigantar e tornar-se, quem sabe, isso eu oro a Deus, o maior culto da igreja. Seria tão bom, eu cheguei hoje à noite aqui
e vi tantos carros estacionados. Que beleza, que bonito. Que a escola dominical seja isto, que não haja espaço no estacionamento para os veículos, que não haja cadeiras vazias, mas que haja o maior número de alunos voltados para a escola dominical. E eu quero concluir a aula de hoje lembrando o seguinte: por que determinadas denominações conseguem ter um índice presencial de alunos na escola dominical? Eu acompanho as igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, metodistas, que têm um nível de escolaridade, ou seja, as escolas dominicais deles são preciosíssimas. Nenhum crente falta, de Bíblia na mão, conhecem Bíblia como nunca. Eles não têm os mesmos padrões que nós. Eles não falam em línguas estranhas como nós, graças a Deus por sermos pentecostais. Mas precisamos do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Tenham todos uma boa noite. E amanhã de manhã, orem por mim. Eu vou estar aqui de volta.